Salve, meu povo! Firmeza, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Ronly. Cara, agora chegou a vez da gente fazer aquele videozinho de dicas da civilização egípcia. Beleza? Então, cola no vídeo aí, roda a vinheta e vamos para as dicas. Meus queridos, nós estamos aqui, eu tô no emulador, tá, gente? Tá escuro aí, eu sei que tá escuro, mas eu tô no emulador, tá chato ligar o celular ali para transmitir para vocês, então aproveitar que o emulador já tá aqui, fica mais fácil para falar para vocês, tá? Meu povo, de qual forma eu expliquei para vocês ali sobre a civilização, deixa eu baixar um pouquinho meu volume aqui, a civilização ali da China, né? Que é o evento da civilização da China. A gente está aqui no evento da civilização do Egito, beleza? E o que acontece aqui, cara? A gente tem os mesmos 4 dias, então vocês podem ver que tá aqui os eventos, 3 dias, tá vendo? 8 horas. Então vamos partir aqui pelo evento, que é 3 dias, que faltam 3 dias e 20 horas, né? Pra gente completar aqui o quê? O que a gente tem que completar? Toda vez que a gente tem um evento no jogo de cidade específica, é algum monumento, alguma maravilha pertencente àquela cidade. Lá no evento da China, a gente estava subindo as muralhas da China, lembra? No primeiro evento que a gente estava fazendo aqui do Egito, era um outro monumento que eu esqueci o nome. Agora, nesse evento que a gente está fazendo aqui, eles optaram para colocar a pirâmide, né? E na verdade eles colocaram a pirâmide Kelps, né? Nem aquela pirâmide de Gizé, que é a maior. Ele colocou a menorzinha aqui, que é a pirâmide de Kelps. E ele deu o quê? Deu níveis pra gente, onde que a gente tem que aqui, né, colocar aqui os nossos produtos para subir o nível da pirâmide. Por consequência, quando você avança nos níveis, você ganha os prêmios. E, cara, se você não tá fazendo o evento da China ou o evento do Egito quando aparece, porque você acha que é difícil controlar aí 2 cidades, cara, você não precisa de controlar 2 cidades, você precisa de focar no evento e na sua cidade principal. E, cara, o que você vai ganhar aqui vai te ajudar na cidade principal. Então é importante que você faça esse evento, principalmente para que você consiga subir muito rápido os níveis, né? É desejável que você chegue no nível 50, cara. O máximo que eu já fui foi até 30. Não consegui passar do 30 até hoje. Esse é o terceiro evento que eu tô participando, né? O primeiro eu parei no 15. O segundo da China eu fui até o 30, consegui até o 30, né? Esse aqui do Egito eu tô no segundo dia e a gente já tá caminhando aí para 14, né? Então eu quero ver se eu consigo chegar no 40. Vou tentar chegar aqui no 40, né? Mas a meta é chegar no 50 aqui com 20 summons, né, cara? E à medida que você vai abrindo as caixinhas, né, que são essas caixinhas aqui, na verdade que você não vai abrindo, que você vai fechando, né? Você vai fechando as caixinhas, vai somando a quantidade de caixas que você colocou no evento e, por consequência, você vai subindo de ranking. Esse ranking é legal? Cara, mas não preocupa com ele não. Deixa ele ser uma consequência do que a gente vai falar aqui, tá bom? É óbvio que no Gold a gente ganha 8 summons aqui e ganha 2 fragmentos de summon dourado, tá? É muito legal a gente tentar chegar aqui no Gold, mas é bem complicado. Os caras estão jogando dinheiro aqui, tá vendo? 302 caixinhas, cara. É caixinha pra caramba fechado, tá? Então tem uns carinhas aí jogando uma graninha aí, ou então fazendo uma estratégia diferente da nossa. Como que eu cheguei nessa estratégia aqui para a gente poder atingir esse nível? Caras, vocês podem ver que as minhas casinhas aqui, ó, elas estão no nível máximo dessa era. Eu acho que eu não tenho absolutamente quase nada para upar. A única coisa que tem para upar aqui são as construções, mas do jeito que elas estão aqui me produzindo, o quantitativo e o tempo tá bom. O que eu fiz, galera, foi o seguinte. É o mesmo pensamento da China. Focar na prosperidade e no produzir rápido dos materiais. Então eu comecei aqui no Egito com 2 fábricas de papiro. Elas já são nível 3, tá? Não estão do jeito que eu quero, que eu queria, tá? Mas olha só,
Todas as minhas fábricas, sem exceção, elas estão com a prosperidade no máximo, tá vendo? Solzinho aqui, sorridente, sol... aqui é gotinha d'água, né? O Zé Gotinha aqui, como é que tá? Menos essa criança aqui, que ela vai ficar daqui a pouco, daqui a 2 horas, eu vou migrar pro lado de cá. Aí esta casa eu vou jogar pro lado de cá. E aqui eu vou colocar o quê? Vou colocar mais prosperidade. Vou colocar essa prosperidade aqui, ó. Essa prosperidade aqui eu vou colocar lá. E ela vai fazer com que esta construção aqui fique com o quê? Com a prosperidade no máximo. Que ela vai me entregar 950 de recurso. E isso é muito bom, porque eu produzo bastante recurso aqui. Com a produção de papiro e de mina de ouro, que também, tá vendo? Ó, tá muito mega feliz, né? Eu consigo fazer o quê? Eu consigo produzir os materiais necessários para upar a pirâmide, que no caso é a cruz de Enki, que é que ele chama de... Aqui é a mina de ouro, né? Onde que eu faço o material, que é a cruz de Enki. Vocês podem ver que eu tenho 2 fábricas de cruz de Enki, e eu tô fazendo de 1 em 1 hora, tá? E aqui eu tenho as fábricas de papiro, que eu tô fazendo 510 por hora. 510 por hora, tá vendo? Essa aqui é nível 3, tá fazendo já 720 por hora. Eu tô precisando de 6.000 ali para poder fazer. E falta eu subir um pouquinho essa daqui para eu passar a fazer mais também. Eu tô só esperando juntar 150, que eu tô com 112, para upar ela e deixar todo mundo aqui produzindo em média de 720 horas. Só que, cara, temos um pulo do gato aí, tá? Eu tô no segundo dia do evento. E não é só cruz de Enki e papiro que a gente precisa para upar aqui a pirâmide, tá? Não é. Se eu não me engano, no nível 15, ele vai começar a me pedir o dorso de faraó e vai começar a me pedir vestido. E a gente precisa de juntar uma quantidade considerável, são 450 desse pedacinho aqui, esse ouro deles aqui. Eu esqueci como é que chama esse troço, cara. Ver como é que chama isso aqui para eu falar o nome disso, cara. Deben. A gente precisa de 450 Deben para fazer o dorso, né? Do faraó, a máscara do faraó. E a gente precisa de 350 para liberar a fábrica de vestido, tá? Aí você vai ter que construir outra fábrica? Gente, teoricamente não precisa, mas eu vou. Porque eu vou deixar a construção de papiro e de cruz de Enki a todo vapor neste lado aqui, e do lado de cá, que daqui a 2 horas eu vou começar essa estratégia, eu vou subir uma fábrica de vestido e uma fábrica de máscara de faraó para cá. Vou colocar mais um papiro, mais um poço de papiro e mais uma mina de ouro pro lado de cá, e vou colocar mais residências aqui para gerar mais capital e gerar mais trabalhadores. Desta forma, eu vou lutar para tentar chegar no rank Gold e tentar, né, o mais rápido possível chegar no nível 40, que é o meu objetivo, né? Se eu passar do nível 40, eu superei a meta que eu estava estabelecendo para mim, beleza? Gente, não tem muito segredo aqui na civilização do Egito, cara. É a mesma coisa do que a gente explicou lá na civilização da China. Nós temos que focar na produção de recurso e na prosperidade, cara. Então, quando você for fazer aqui, né? Por exemplo, eu não vou gastar aqui 450 rápido na máscara e 350 rápido aqui no vestido. Eu vou tentar focar nos 280 para eu liberar o quê? Aqui, ó, prosperidade, tá vendo? Eu vou evoluir mais 2 prosperidades. Evoluindo mais 2 prosperidades, também eu vou evoluir o quê? As casas. Com isso eu vou gerar maior quantidade de Deben e maior quantidade de produto. E aí, por consequência, depois eu vou juntar aqui o dinheiro necessário, o Deben necessário para fazer as máscaras. Mesmo que eu fique um dia para trás. Mas eu acredito que depois, nessa estratégia, eu vou conseguir ter uma rank de crescimento bem superior aí aos meus adversários, tentando chegar no rank Gold. Show de bola? E é isso aí, meus queridos. Antes de eu terminar o vídeo aqui, deixa eu dar uma dica para vocês, que eu acredito que tem muita gente iniciante comendo mosca. Deixa eu voltar aqui para minha cidade principal, que é onde que a gente está evoluindo. Hoje, atualmente, se vocês observarem, eu tenho aqui
2 trabalhadores que eu deixo sobrando, tá? Para quem não tá prestando a atenção no jogo, trabalhador, ele nasce das casas, tá? Se você, por exemplo, se eu tivesse uma fazenda aqui, porque eu não tenho mais ninguém, né? Mas se eu tivesse, deixa eu ver aqui, cara. Esse aqui, ó, esse cara precisa de 3 trabalhadores, tá vendo? Para poder construir isso daqui. E eu preciso de ter, eu tenho por enquanto ali, ó, tá vendo? Só que eu não consigo porque, olha ali, ó, porque eu preciso de trabalhador. Ah, velho. E aí eu não tenho, vamos supor, gente, que isso aqui esteja zerado, beleza? 0 de 36. E eu preciso de 3 trabalhadores para fazer isso daqui. Ah, eu vou construir a casa. Mas você não consegue construir a casa porque você não tem trabalhador. Aí o que você vai fazer, cara? Parar de jogar? Não. Você vai pegar uma fábrica que qualquer que você tem aqui. Por exemplo, essa daqui, ó. Você vai pegar ela e vai desligar ela. Observa que eu tenho 2 aqui. Vamos supor que eu tivesse 0. Eu vou desligar ela, ó. Pam. Olha o que vai acontecer. Eu fiquei agora com 4 trabalhadores. No caso de se eu tivesse com 0, eu ia ficar com 2 trabalhadores. Aí eu poderia vir aqui na construção, vir aqui em casas e construir o quê? 2 casas. Ou construiria 2 casas pequenas ou uma casa média. Uma casa pequena te dá 1 trabalhador. Uma casa média te dá 2 trabalhadores, tá? Uma casa média te entrega, em média... deixa eu ver aqui, cara, quanto que ela entrega. Uma casa pequena, vou pegar das antigas aqui, tá? Uma casa pequena te dá 999 de ouro e uma casa média te dá 1.100. Então, não é só a quantidade de trabalhadores que aumenta ali, deixa eu voltar aqui para meus trabalhadores, não é somente a quantidade de trabalhadores diferentes que a casa pequena em média te entrega, mas também a quantidade de ouro que elas produzem, né? Aí fica essa dicasinha também aí, porque eu tô vendo que tem gente mosgando nesse troço aí, tá parado no jogo, porque, pô, não tem construtor. Aí eu fico parado. Não, cara, tira seus construtores da sua construção ali, bota para construir casa, construiu a casa, volta pros caras lá para construir, para fabricar de novo, e você vai ter mais 2 trabalhadores para evoluir. Eu sempre deixo 2, cara. Eu sempre deixo 2 sobrando aqui, porque tem eventos que aparecem por aqui que a gente tem que fazer. Esses eventos, às vezes, consomem 1 trabalhador, às vezes consomem 2 trabalhadores e assim por diante. Show? Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Eu fui. Até o próximo vídeo de dicas. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.